Bom, gente, hoje nossa aula de História e de Arte é relacionada a uma data comemorativa muito importante, principalmente para a nossa região, principalmente para aquelas pessoas que, se fossem no tempo de antigamente, de acordo com o tom da sua pele, elas seriam escravizadas. Hoje, dia 20 de novembro, nós trabalhamos com o Dia da Consciência Negra, certo? E aí vale lembrar que negro também é gente, o negro também é ser humano, tá? E aí tem essa frase bem bonita, essa frase que faz com que a gente respeite, acima de tudo, toda a diversidade, toda a raça, toda a cultura que existe no nosso Brasil, que existe no mundo. E aí diz assim: lembrar a resistência do povo negro para avançar na luta por uma sociedade livre de toda forma de opressão, certo? Logo mais aqui, eu mostro a vocês outra imagem muito bonita, né? Que aborda aí também o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. A data é celebrada em memória de Zumbi dos Palmares, um guerreiro e líder comunitário que lutou incansavelmente contra a escravidão no Brasil, contra o racismo. Viva Zumbi! Quando diz que ele lutou incansavelmente, que ele cansou, não, que ele lutou até o fim. Foi uma luta incansável para ele até conseguir a liberdade dos negros. Logo mais aqui eu trago para vocês um pequeno resumo da história desse homem, que foi um guerreiro, que realmente foi um homem que lutou pela história dos negros escravizados no Brasil. Mas por que o Dia da Consciência Negra é celebrado no dia 20 de novembro? Essa luta foi escolhida porque foi o mesmo dia em que morreu Zumbi. Zumbi, esse homem aqui da imagem, certo? Este Zumbi nada tem a ver com os mortos-vivos dos filmes de terror. Zumbi nasceu em Palmares, Alagoas, livre no ano de 1655. Se ele foi livre no ano de 1655, quer dizer que Zumbi ele foi o quê? Um escravo que lutou de peito livre pela liberdade. Mas foi capturado e entregue a um missionário português quando tinha aproximadamente 6 anos. Zumbi lutou pela liberdade, comandando a resistência contra as tropas portuguesas. Em 20 de novembro de 1695, depois de 40 anos que ele foi entregue a esse missionário português, Zumbi foi traído e denunciado por um antigo companheiro. Ele foi localizado, preso e degolado aos 40 anos de idade. Então, ele foi morto, não é? Com essa morte trágica, essa morte com essa falta de respeito. Por quê? Porque ele queria apenas a liberdade. Ele lutava pela liberdade, não apenas dele, mas também pela liberdade de todas as pessoas com a pele negra. E aí, a partir dessa história de Zumbi, né? Uma história tão verdadeira, uma história tão adorável, de saber que as pessoas, eles eram seres humanos e eles só queriam apenas a liberdade. Eles lutavam para viver livres. A partir daí nós entramos com essa perguntinha: mas o que é racismo? Não é? Naquele tempo existia muito racismo. E hoje eu trago para vocês esse pequeno texto que mostra para vocês que isso aqui é crime, isso aqui é preconceito. E não devemos ter preconceito com nada e com ninguém. O Dia da Consciência Negra é uma data especial. Ela nos lembra da importância de refletirmos todos os dias sobre a escravidão e a liberdade, mas igualmente sobre o racismo e preconceito, assim como os problemas que as pessoas negras continuam sofrendo todos os dias no Brasil. O racismo acabou? Não. Infelizmente, ainda tem pessoas que não se tocam da realidade.
E aqui diz fala um pouquinho sobre o racismo. O racismo separa as pessoas. Racista são pessoas que acreditam que uns são superiores, melhores do que outros. Pelo racismo, os negros são considerados inferiores. O racismo é a tendência do pensamento ou do modo de pensar em que se dá grande importância à noção absurda da existência de raças humanas distintas e superiores uma das outras. Então veja lá, o racismo, né, é um preconceito. O racismo, ele é um crime. E aí, o que é que eu trago para vocês hoje? A partir dessas imagens, desse texto que eu acabei de ler para vocês, eu digo a vocês que respeito acima de tudo. Respeito à cor, respeito à raça, respeito ao modo de agir, ao modo de vestir. Nós devemos respeitar todo ser humano, independente da sua classe social, se é da classe pobre, da classe média, da classe alta, devemos o quê? Ter respeito. E hoje, com exceção do respeito ao quê? Ao racismo, do respeito à pele negra, do respeito àquelas pessoas que lutaram para se ter liberdade, como hoje nós vimos isso, a liberdade de todos e o respeito com tudo e com todos, certo? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho que Tia vai passar para vocês, que vocês vão realizar na disciplina de artes. Vamos lá? Bom, o que é que vocês vão fazer agora? Vejam só. De acordo com um pouquinho que vocês viram sobre o Dia da Consciência Negra, falando um pouquinho sobre essa data comemorativa, essa data tão importante, que é o dia 20 de novembro, vocês vão trabalhar agora com uma pesquisa. Essa pesquisa vocês vão fazer um trabalho relacionado às personalidades negras que existem no Brasil. Quais são as pessoas, não é, de pele negra que são personalidades, que são pessoas, não é, que se desenvolveram de alguma forma, que fizeram alguma coisa em relação ao Brasil, ao bem-estar das pessoas. Então, vocês vão fazer aí em uma folha de papel ofício, ou até mesmo na metade, ou em uma cartolina inteira. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre personalidades negras que existem aqui no nosso país, no nosso Brasil. Vão falar um pouquinho dessas pessoas. Vocês, de preferência, tá, no trabalho, coloquem a foto dessa pessoa, o nome dela, e aí vocês falam um pouquinho quem foi ou o que essa pessoa de personalidade negra aqui no nosso Brasil, quem ela é, o que ela fez, tá? Pode ser aí um autor de novela, pode ser um escritor, pode ser um jogador de futebol, pode ser um cantor. Então, fica aí a critério de vocês. Então, hoje o trabalho de artes levado a esse dia tão importante, dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, é esse o trabalho que vocês vão fazer. Quando vocês terminarem o trabalho, ou vocês vão tirar uma foto, tá? Pra mim, e vão me enviar, ou então vão fazer um pequeno vídeo expondo o trabalho de vocês. E aí vocês podem pegar o trabalho, podem falar da pessoa, mostrar a foto e aí expor esse trabalho que vocês vão fazer. Usem a criatividade de vocês, que vocês são bastante criativos. Pede aí ajuda a mamãe, a papai, ou até a um irmão, a uma irmã, tá? E deixem esse trabalho de vocês rico e belíssimo, tá bom? Então hoje a atividade de vocês é essa. Esse trabalho de arte relacionado às personalidades negras que existem no Brasil. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e tenham um ótimo final de semana.